Ouvinte querida, você está acompanhando essa discussão a respeito da ABIN paralela. E se você é como eu, você não está entendendo coisa nenhuma. Você diz, mas peraí, como é que pode haver uma agência de investigação, né, uma agência de inteligência, funcionando de maneira paralela? Aliás, o que diabos faz uma agência de inteligência, né? Aliás, o que diabos é inteligência, né? Onde está a inteligência nisso tudo? O que é inteligência? Para que serve isso? Por que isso é tão grave? Por que isso é tão importante? Como é que isso funciona? Mas não tem já a Polícia Federal? Mas já não tem as polícias? Não tem o Ministério Público? Por que precisa ter um troço fazendo investigação? Mas como que é investigação? O que é isso? Bom, então é importante a gente entender que, e a gente começou a falar disso aqui ontem, o Estado brasileiro, aliás, o governo brasileiro é aquele que comanda o Estado, certo? O piloto do carro de Fórmula 1. Ele não é o carro de Fórmula 1, ele pilota o carro de Fórmula 1. Ele não é o dono da escuderia, ele pilota o carro de Fórmula 1. Isso vale para os engenheiros, isso vale para todo mundo. Com um detalhe, não existe alguém que seja dono do Estado brasileiro. Aliás, não pode. Não pode, certo? O Estado brasileiro é uma estrutura que organiza a vida da sociedade em instituições, e cada instituição cuidando de um pedaço daquele atendimento, de serviço que o cidadão tem direito de receber. Então o Estado é todo fatiado. Então você tem lá o pedaço que cuida de saúde, o pedaço que cuida de educação, né? Mas as estruturas de Estado vão se organizando. E alguns desses pedaços são pedaços delicados, porque o Estado tem poder de polícia. O Estado tem o direito, aliás, tem o monopólio da violência. O Estado usa armas. Então o Estado tem a Polícia Federal, o Estado tem as polícias militares, o Estado tem as polícias civis, o Estado tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Cada um desses órgãos, todos armados, com funções específicas. E você vê, por exemplo, no caso das polícias, você tem a lista dos crimes e a lista das atribuições das polícias ligadas a esses crimes. Tráfico internacional de armas, a Polícia Federal entra. Homicídio, a Polícia Civil vai investigar, né? A Polícia Militar faz o patrulhamento. Guarda Civil, Metropolitana, você tem um monte de órgãos. Bom, e essa tal de ABIN? Que diabo é isso? O Brasil sempre teve, aliás, o planeta Terra, todos os países do mundo têm um departamento, um órgão que cuida da chamada inteligência. Eles gostam de falar de inteligência, é uma expressão que se usa. E o que é essa inteligência? É um departamento que informa o presidente, que informa ministros, mas desde que o presidente autorize, o que eles chamam de fatos e situações que acontecem dentro do Brasil, ou então fora do Brasil, mas que de alguma maneira pode interferir, direta ou indiretamente, nas decisões que o Brasil vai tomar. Então, por exemplo, você tem agora uma crise na Boeing. E tem gente da ABIN olhando para isso. Não só da ABIN. Departamento de Inteligência americano, inglês, francês, todos os departamentos de inteligência estão olhando para, vem cá, qual a extensão dessa crise da Boeing? Porque se a Boeing vai à breca, se a Boeing se estrepa, dá problema. Dá problema. Agora, a confusão com os agricultores franceses. Os agricultores franceses estão fazendo uma mobilização forte. Pode ter certeza. A ABIN está olhando para isso. Os departamentos de inteligência nos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, da Argentina, do Chile, todos estão olhando, bom, qual a extensão disso? Como é que isso pode afetar as exportações do meu país? Como é que isso pode afetar o jogo geopolítico? Tá lá, o pessoal da ABIN está olhando. Mas só a ABIN está olhando? Não. O Ministério da Agricultura está olhando. E as relações exteriores? Também estão olhando. Ué, mas por que não é só a ABIN? Bom, aí que tá. Existe uma política nacional
de Inteligência. Essa Política Nacional de Inteligência foi feita e lá a política tem pressupostos, tem diretrizes. E essa Política Nacional de Inteligência criou, junto com ela, um sistema. O Sistema Brasileiro de Inteligência. E o Sistema Brasileiro de Inteligência é composto, e tem uma portaria mostrando quem está lá dentro, é composto por vários departamentos do governo e comandado pela BIM. Então, por exemplo, tem lá gente do Ministério do Meio Ambiente, Coordenação de Inteligência da Diretoria de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis do Ministério do Meio Ambiente. É integrante do Sistema Brasileiro de Inteligência. Dá informações ao sistema, alimenta o sistema com informações ligadas ao meio ambiente. Tem lá, Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação da Subsecretaria da Receita Federal. Está lá. Tem o pessoal do COAF, do Banco Central, passando informações. Tem lá o secretário executivo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central. Tem lá gente do Ministério dos Transportes, do Ministério dos Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Energia. Tem gente do Ministério das Comunicações, Ministério da Previdência, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério da Justiça, Secretaria Nacional da Aviação Civil, Ministério de Portos e Aeroportos, enfim, todos os principais órgãos do governo, eu li alguns, tem Agricultura, tem Minas e Energia, todos compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é comandado pela BIM. Então, o que a BIM faz? A BIM cuida de organizar informações que são importantes na percepção da BIM e sob demanda, possam ajudar, orientar na tomada de decisões. Eu disse, mas espera aí, não é só a BIM que está olhando para a crise dos agricultores franceses. Sim, o Ministério das Relações Exteriores também está, o Ministério da Agricultura também está, e alimenta o Sistema Brasileiro de Informação. E a Agência Nacional de Inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, pega e faz um relatório e entrega para o presidente da República. Quando teve a greve dos caminhoneiros, na gestão Temer, ele se alimentava de informações de Polícia Federal, do meio militar e da BIM. A BIM passava informações, fazia relatórios. Conflito de 8 de janeiro, a BIM também tinha que passar informação, como a Polícia Federal também tinha. Cada um cuida do seu, mas a BIM também tem esse papel. Então, existe uma agência especializada em inteligência e contra-inteligência. A inteligência é isso. Buscar informações que possam orientar o presidente na tomada de decisões ou servir de alerta para a hora que ele for tomar uma decisão, ele saber que tem umas coisas acontecendo. Mas veja, para a proteção do Estado brasileiro, não para a proteção do governo ou do presidente, da pessoa física. E tem a atividade de contra-inteligência, para prevenir, para obstruir, para neutralizar uma inteligência adversa. Então, de repente, tem lá uma ameaça, uma suspeita de que pessoas que entraram no Brasil e que estão numa região perigosa, conversando com pessoas suspeitas de serem terroristas, estão conversando. Esse tipo de trabalho também porque você tem a suspeita de ter espionagem, de ter sabotagem, de ter ataque cibernético, de ter um ataque terrorista. Tudo isso é parte do trabalho da BIM. Não é do Ministério da Agricultura, não é do Ministério da Defesa, não é da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela faz o seu trabalho, obviamente, mas ela, boa parte do tempo, está fazendo o trabalho de polícia judiciária, tocando inquéritos em parceria, junto com o Ministério Público e também sob orientação, comando, etc., do Poder Judiciário. E aí não está fazendo um trabalho, esse trabalho quem faz é a área de inteligência do governo. Não é a Embrapa, entendeu? Não é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que alimenta o Sistema Brasileiro de Informação, aliás, de inteligência. Então, todo dia de manhã, o presidente da República recebe um relato sobre as coisas que estão acontecendo. Mas são coisas de interesse do presidente
que se prestam à tomada de decisões do governo, porque essa é a responsabilidade dele sobre a gestão do Estado. O que não pode é usar a ABIN para caçar, perseguir inimigos políticos, partidários. Isso não pode. Aí vão dizer, bom, mas a denúncia é que ela foi usada para isso. Sim, a denúncia é que ela foi usada para isso. Essa é uma denúncia. Então a gente tem que investigar isso a fundo. Porque os departamentos do Estado, os órgãos do Estado, têm sistemas de controle. E o sistema de controle da ABIN furou. Não funcionou. Polícia Federal. Tem desvio na Polícia Federal? Já teve caso de desvio, a gente sabe disso. Mas os sistemas de controle aparentemente estão mais solidificados. Receita Federal, houve um tempo, lá atrás, em que era possível você criar um sistema de perseguição pontual aos contribuintes. Hoje, aparentemente, isso é passado. IBAMA, um órgão do governo. Aliás, um órgão do Estado. O IBAMA não pode. O presidente da República não conseguiu colocar o Guido Mantega na Vale, então nós não vamos liberar as licenças ambientais da Vale. Isso não pode. Isso não pode de jeito nenhum. O Estado não pode ser usado para os interesses dos ocupantes dos cargos governamentais. Isso não pode acontecer. E se a ABIN foi usada, e tudo indica que foi usada para essa tal ABIN paralela, primeiro, os culpados têm que pagar, porque a instituição, todas as instituições têm um limite. Não dá para você ficar criando sistemas de controle, porque senão você vai ter que ter um sistema de controle que controle o sistema de controle, que será controlado por um outro sistema de controle. E sempre haverá um sistema de controle sem controle algum. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal dá a última palavra, ou erra por último. Mas não dá para ter um sistema de controle do Supremo Tribunal Federal, apesar do desejo dos congressistas. Não tem o menor sentido isso. Até porque, se o Congresso brasileiro puder rever decisões do Supremo, como alguns defendem, de forma absolutamente equivocada, seria razoável, então, esperar que a gente desenvolvesse um outro sistema de controle das decisões revistas pelo Congresso Nacional, e que talvez pudesse ser do Executivo. Quem sabe de um Maduro, né? Porque o presidente da República, por exemplo, Lula, se pudesse rever isso, ele viraria um Maduro. Então a gente quer um sistema de controle para um sistema de controle sobre um outro sistema de controle, ou a gente quer colocar pessoas íntegras nas quais a gente possa confiar? E aparentemente no governo Bolsonaro, eles não levaram a sério isso. O Bolsonaro não queria nomear o dirigente, o superintendente do Rio de Janeiro, o Bolsonaro não queria nomear todo mundo. Por quê? Porque ele não acredita nessa ideia de que o Estado e o governo são coisas separadas e que o gestor governamental não manda no Estado brasileiro, deve servir ao Estado brasileiro. Para ele isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Ele acha isso uma idiotice, então ele acha normal pegar a informação que interessa para ele. É a denúncia. Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro. Casos envolvendo família do presidente que saiu. Agora, se os presidentes da República não resistem à tentação de pedir, vai ter um áulico que vai entregar a informação torta, do jeito torto. E isso não pode. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é: existe uma política nacional. Ela está escrita. Essa política nacional de inteligência, que foi criada no governo Temer, ela está escrita. Ali ela prevê como deve funcionar o Sistema Brasileiro de Inteligência, com o apelido SISBIN, quais são os integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, qual é a doutrina nacional de inteligência, qual é a estratégia que tem que estar por trás. E tudo isso está lá previsto como é que funcionam os controles. Agora, se os controles são frágeis, por exemplo, na Polícia Federal, você tem que ter um delegado como chefe, né?
Na Receita Federal, você tem, em geral, alguém do quadro da Receita. Na ABIN pode ser qualquer um, pode ser um ex-deputado, pode ser um delegado da Polícia Federal, pode ser um militar da reserva. Não tem que ser alguém do quadro, por incrível que pareça, embora na ABIN só se entre por concurso. Então é preciso que a gente olhe para a ABIN e tire dali lições e olha, existe uma comissão mista de controle das atividades de inteligência. Aliás, o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem fazem parte dessa comissão. Tem lá o Renan Calheiros, Ciro Nogueira, Eduardo Braga, tem lá uns caras, 6 deputados, 6 senadores, que deveriam monitorar as atividades da área de segurança. Embora o orçamento, a gestão do orçamento seja secreta, tem lá uma dotação orçamentária, só se entra por concurso. O que tem é que se trabalha com sigilo. Mas ou o Brasil vai para cima da ABIN para institucionalizar, organizar, colocar algum controle, ou então nós estamos fritos, né? Porque não dá para ter uma atividade de inteligência que a gente fica com a suspeita de que eles estão vigiando os opositores, que eles estão vigiando governadores da oposição. Tem alguma coisa errada aí e a gente tem que olhar, a gente vai acompanhar essa investigação. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.